Só passando aqui o slide. Eu trago, assim, aqui nesse primeiro slide para a gente um conceito, e é um conceito, assim, que se encaixa muito no que seria a coordenação de curso hoje para a Universidade Federal do Amapá, né? A coordenação de curso ela é um setor estratégico de execução das atividades de planejamento, orientação e supervisão de curso. É uma gestão feita, né, na Universidade Federal do Amapá, ela é uma gestão feita pelo coordenador, pelo vice-coordenador e pelo técnico administrativo. Assim, na maioria das vezes, né, que a gente sabe que tem, a gente enfrenta em alguns... tá, aqui a coordenação... Eu já vou explicar, professor da enfermagem, o professor Rafael está perguntando aqui em relação às reuniões do MIT, né? Então, as coordenações da Unifap, em sua maioria, elas são formadas, administradas por essas três figuras, né? O coordenador do curso, o vice-coordenador e um técnico administrativo. A gente sabe que não é uma realidade de todas as coordenações de curso. Há coordenações que não têm a figura do técnico administrativo, que apenas o coordenador e o vice-coordenador fazem todo o trabalho de administração pedagógica, política e administrativa do curso. E aí a gente também hoje, dentro da Unifap, eu não sei se vocês sabem, não sei se todos já sabem, eu creio que alguns aqui sabem, a gente já tem projetos visando algumas mudanças em relação, não sei como é que a Estatuinte vai trazer isso, e depois o possível regimento geral também na Unifap, o novo regimento geral vai trazer, que é a implantação das secretarias acadêmicas. E aí, nessa implantação das secretarias acadêmicas, daria-se um poder administrativo maior para essas secretarias acadêmicas, né? E elas iriam ajudar os cursos nesse trabalho relacionado às questões pedagógicas, às questões administrativas, principalmente as questões administrativas do curso, porque as questões pedagógicas dele, em si, a maioria delas, são trabalhadas e são desenvolvidas pelo núcleo docente estruturante. Então, hoje na universidade já se tem esses estudos da implantação das secretarias acadêmicas e de um novo desenvolvimento, talvez, lá para frente, aí é um estudo, né, de como que seria organizada a parte administrativa das coordenações a partir dessa nova visão da entrada das secretarias acadêmicas. Mas aí, respondendo aqui a pergunta do professor Paulo, né, acho que é o professor Rafael, né, em relação a gravações das reuniões, as nossas reuniões, elas estão sendo gravadas, professor, na minha conta pessoal do Meet. Então, eu pago então, né, está perguntando porque precisou migrar para o RPN por falta do recurso do Meet. Então, como é a minha conta pessoal e eu pago, e aí eu tenho acesso a demais funções do Meet, e aí que dão para mim, que são compatíveis, né? Eu estou conseguindo gravar e, posteriormente, enviar para a plataforma de cursos livres da universidade, mas porque eu tenho essa conta pessoal do Meet. E aí foi feito o teste antes, né, se a gente ia conseguir, e aí a Jéssica, ela fez um curso e também conseguiu gravar, também conta pessoal dela, e conseguiu colocar na plataforma de cursos livres da Unifap, então a gente recebeu o posicionamento, né, da Projeto, que a gente poderia gravar pelo Meet o nosso curso. Então, é só porque é uma conta pessoal mesmo que eu pago, a professora Luz Helena até perguntou ontem, né, é uma conta que eu pago, em média, é cotada em dólar. Como eu trabalho com educação à distância, então é uma ferramenta para mim, o trabalho com educação à distância. Então, eu estou pagando em dólar, geralmente dá entre R$40, depende de como está o dólar, né, no mercado, dá R$40, R$38, mas é bem, eu digo assim, tem me ajudado bastante, no desenvolvimento dos meus outros trabalhos, né? E aí a gente, depois da gente... E aí, olha, se sintam à vontade para levantar a mão. Eu até prefiro que façam as perguntas assim, que as perguntas sejam feitas, né, no microfone.
deixar somente aqueles que estão com algum problema no microfone para o chat, até porque a gente consegue a interação, a participação de vocês, ela deixa com certeza o curso assim bem mais interessante. Então, partindo, né, desse conceito de como seriam as coordenações para a universidade, né, a gente passa para essa gestão do curso, né, a gestão dos cursos, né, a gestão dos cursos de graduação, principalmente, ela é uma gestão que ela está pautada nessas três linhas, né, na linha pedagógica, na linha administrativa e na linha política. Então, é interessante que a gente estude, e é isso que a gente vem fazendo desde o início do nosso curso, né, estude cada linha dessa gestão, justamente para a gente estar aprimorando os procedimentos, as práticas, aprimorando, sobretudo, as ferramentas que a gente utiliza no dia a dia dentro da gestão do curso. Então, hoje a gente vai trabalhar mais a dimensão pedagógica do curso, né? A gente vai, dentro daquelas 3 linhas que eu mostrei para vocês, a gente vai hoje trabalhar mais a linha pedagógica do curso, e a gente vai, a partir desse debate, dessa linha pedagógica, a gente vai poder ter uma visão maior de como gerir os cursos, a parte pedagógica do curso. Ontem, acho que foi a professora Lília que fez a seguinte menção, não sei se foi ela ou se foi outro outro colega técnico, que falou o seguinte, que o coordenador de curso, às vezes, ele tem muitos afazeres, tem muita coisa, né? Então, vem em busca do curso para descobrir o que pode deliberar, o que mais, como ele pode ser ajudado, tanto pelo seu técnico, como pelos outros professores. Então, a partir do nosso curso, hoje, vocês vão ver instrumentos e formas que o coordenador de curso ele vai poder estar deliberando trabalhos para outros professores ou para o próprio técnico, né, ver até onde vão as limitações também das atribuições do técnico, e aí vai poder ver que a coordenação de curso em si, o colegiado em si, ele trabalha junto, e que o coordenador de curso ele não é o responsável por fazer tudo, né? Ele é o responsável por liderar, mas ele não vai ser o responsável por fazer tudo, por fazer o projeto pedagógico, por resolver questões, por resolver sozinho questões pedagógicas, por fazer normativas, não. Ele é um líder. Então, quando a gente estudar especificamente, que a gente vai iniciar daqui a pouco, a resolução do NDE, a resolução do ANIFAP do NDE, a gente vai ver direitinho esse trabalho e como o coordenador de curso ele é pensado dentro desse trabalho pela resolução do NDE da instituição. Aqui, só passar o slide. E aí, dentro dessa dimensão pedagógica, a gente vai estudar as seguintes temáticas durante esses 2 dias. A importância e a organização do trabalho do núcleo docente estruturante, o projeto pedagógico de curso, e aqui eu não vou, como eu falei anteriormente, logo quando a gente iniciou o curso, né, eu não vou, na verdade, aqui a gente não vai trabalhar o manual, né, o manual orientador do projeto pedagógico de curso, até porque o manual em si, eu vou mostrar para vocês, ele tem um curso na plataforma de cursos livres, e que vocês vão poder estar fazendo esse curso, e aí lá, passo a passo, vocês vão ter passo a passo como construir o projeto pedagógico. Mas aqui, o que a gente vai desenvolver aqui? O que a gente vai desenvolver, a gente vai falar um pouco sobre o que é o manual, aonde você encontra o manual, e não só o manual, mas aonde você vai encontrar também outros documentos que vão fazer parte que vão fazer parte da construção do projeto pedagógico, e a gente vai falar também um pouquinho sobre a curricularização da extensão, que é um dos grandes debates das universidades públicas federais, né?
públicas federais, estaduais, institutos também. Vamos falar também um pouco sobre a questão dos bacharelados, né, quais são as legislações, as resoluções que ajudam também na construção dos projetos pedagógicos de bacharelado. Vamos falar um pouco sobre a resolução das licenciaturas, que é uma temática bastante, que está trazendo bastante discussão no país todo. Então, a gente vai dar enfoque em algumas temáticas relacionadas ao projeto pedagógico de curso, mas a gente vai estar, com certeza, dando direcionamento de como fazer essa construção, aonde você vai encontrar os documentos que vão lhe auxiliar nessa construção. Também, durante essa parte do nosso curso, a gente também vai estar falando sobre flexibilidade curricular, que é algo assim que a coordenação de curso é algo assim que eu vejo que é um grande entrave, né, para a questão pedagógica do curso, porque gera muitos problemas, justamente por causa das questões de evasão, de retenção de aluno. Então, estudar um pouco de flexibilização curricular ajuda a coordenação do curso a dar fluidez, vai ajudar a UNDE do curso a dar fluidez também a algumas questões, né, voltadas principalmente relacionada a aluno que perde disciplina, aluno que muitas vezes não consegue, fez essa disciplina numa matriz antiga, e o curso mudou de projeto pedagógico, e esse aluno agora ele está retornando, ele quer integralizar o curso dele, e aí como é que ele vai fazer, e aí isso às vezes gera um problema para o curso. Então, a gente vai trazer aqui uma discussão bem ampla sobre a flexibilidade curricular, ajudando justamente nesses itens de evasão e retenção dos cursos. E aí a gente vai falar sobre alinhamento de disciplina, que é um processo que vários departamentos da Unifap e campus também já terminaram, esse processo de alinhamento da disciplina, e é um processo que ajuda muito aos cursos, justamente porque vai dar um leque de opções para o aluno, para ele estar, de repente, cursando uma disciplina que ele perdeu. A quebra de pré-requisitos também, que faz parte também dessa flexibilidade curricular, e aí eu vou conversar com vocês um pouco mais relacionada à quebra, como se faz essa quebra, o porquê a gente discute em relação aos pré-requisitos, a utilizar apenas, a tentar utilizar o mínimo possível de pré-requisitos, mas a gente entende também que o curso ele tem também a sua autonomia em colocar pré-requisitos naquilo que ele acha que é devido. O módulo livre também, as atividades livres, e aí a gente vai falar um pouco sobre o conceito de módulo livre ou atividades livres. Eu coloquei aqui módulo livre ou atividade livre, por quê? Porque o único lugar na instituição, a única resolução, o único documento da Unifap que fala sobre o módulo livre é a resolução 020 do PAID, é o único lugar que fala sobre o módulo livre. E o SIGA-A, que é o nosso sistema, né, acadêmico, o SIGA-A, ele fala em atividade livre, né, vocês vão ver que a nomenclatura que está lá é atividade livre. Então, a gente vai falar um pouco sobre o módulo livre, vai conceituar ele, vou mostrar exemplos também de como a gente utiliza o módulo livre, que componentes são o módulo livre, né, o que a resolução do PAID fala sobre o módulo livre, apesar de eu não adentrar em relação a questões do PAID, né, mas a gente vai falar em relação ao módulo livre justamente como ele virá dentro do projeto pedagógico de curso e como é que o NDE pode estar visualizando o módulo livre como uma forma, né, de estar flexibilizando o currículo do seu curso. Matrizes de equivalência também, a gente vai estar debatendo, vai estar conversando sobre as matrizes de equivalência. As matrizes de equivalência, elas ajudam bastante aos cursos que fizeram a mudança do projeto pedagógico. E aí, criar matrizes de equivalência ajuda ao curso a ter essa organização. O aluno vai chegar no curso, né, ele está numa matriz antiga, e aí o curso vai ter uma tabela com matrizes de equivalência para mostrar para aquele aluno como ele vai conseguir integralizar aqueles componentes que não existem mais na matriz nova do curso, né? Como é que ele vai fazer isso? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode estar fazendo essas matrizes de equivalência.
Outra discussão também que a gente vai pautar, que é a construção das normativas internas para a administração pedagógica e do espaço dos cursos. Vou conversar com vocês sobre isso, porque é bem interessante o curso fazer essa autoavaliação. Eu me lembro que o instrumento de avaliação que foi revogado pelo governo, logo quando iniciou o atual governo, ele trazia como um dos elementos, né, um dos indicadores a se analisar essa questão das normativas, da avaliação interna do curso, né, desses instrumentos de avaliação interna do curso. Então, ele é bem pertinente, essa construção de normativas internas do curso, desculpa, eu estou falando aqui já da construção dos instrumentos de avaliação interna, mas é a construção das normativas internas, desculpa, eu troquei aqui. Mas a construção das normativas internas do curso, né, voltando para seguir a lógica, né, elas são aquelas construções de normativas que estão relacionadas às normativas que já são existentes na universidade, né, como normativa de AC, normativa de prática pedagógica, normativa de estágio supervisionado, normativa a própria do NDE também. Então, são todas normativas já existentes dentro dos cursos da instituição e que os cursos precisam fazer suas normativas internas. Ou seja, os cursos eles precisam, a partir da normativa da Unifap, construir uma normativa que vá de encontro com as suas especificidades. Então, as normativas, quando elas saem da universidade, elas são um pouco mais generalistas, né? E aí o curso, ele vai olhar dentro daquela normativa, né? Ele não vai poder nunca ir de encontro com aquela normativa, e ele vai escrever a sua própria normativa interna. E isso ajuda bastante o trabalho do coordenador, a construção das normativas internas do curso. E em que sentido ajuda bastante o coordenador? Porque a construção das normativas internas, ela organiza o trabalho desses componentes dentro do curso. Ela vai organizar o trabalho da atividade complementar, ela vai organizar o trabalho do estágio, do estágio do estágio, ela vai organizar o trabalho da prática pedagógica, então ela vai organizar o trabalho desses componentes e vai deixar o trabalho do coordenador de curso bem mais fácil. Por quê? Porque as normativas em si, elas sempre organizam o trabalho dos componentes, né, o trabalho desses componentes, a partir da administração por comissões. Então, são formadas comissões para estarem tomando conta da atividade complementar, para estar tomando conta do estágio, da prática pedagógica. Então, isso é bem interessante para o trabalho do coordenador de curso, não ficar tudo centralizado no coordenador do curso. E aí, depois, como eu falei para vocês, já estava até falando anteriormente, a construção do instrumento de avaliação interna do curso, que vai ajudar muito o curso na questão da autoavaliação dele, muito na questão de se visualizar, e até na questão da construção do projeto pedagógico, porque aí o curso vai poder verificar a partir não só do olhar, né, daqueles que compõem o colegiado, mas do olhar daqueles como um todo, dos seus alunos que estão, dos seus alunos que estão cursando, né, como pode-se melhorar o currículo do curso, não só o currículo, mas como também as atividades administrativas do curso. Por último, a gente vai falar um pouco sobre planejamento e organização das cargas horárias de ensino, falar um pouco para vocês sobre a questão de crédito da Unifap, né, como a gente se organiza dentro dos semestres, essa questão vai entrar essa questão de conta de hora-aula com hora-relógio, como é que a gente consegue se organizar nesses quesitos. Então, a partir de ter elencado aqui para vocês, né, os pontos que a gente vai estar trabalhando durante esse período, a gente vai iniciar agora falando um pouco mais sobre o NDE, fazendo um estudo um pouco mais sobre o núcleo docente estruturante. Alguma coisa, alguma pergunta você tem para fazer? Por enquanto, não. Por mim, por enquanto, não. Tá ótimo, então.
Então, a gente vai falar sobre a importância do núcleo docente estruturante, né, a organização desse trabalho, desse núcleo docente estruturante, e aí a gente vai se pautar para falar sobre os trabalhos do núcleo docente estruturante, a gente vai se pautar na resolução da Unifap, na resolução 20 de 2018, na resolução número 20 de 2018, de 15 de maio, né, de 2018, que é responsável por regulamentar um núcleo docente estruturante dentro da Unifap. Antes dessa resolução, a gente se pautava a gente se pautava na resolução do CONAS, né, que é a Comissão de Avaliação, é a Comissão de Avaliação Nacional, e a gente se pautava na resolução do CONAS para estar regulamentando, para estar dando direcionamentos sobre sobre a construção, sobre a composição do NDE dentro da Universidade Federal do Amapá. Mas aí eu vou dizer para vocês que foram tempos bem difíceis, um tempo que a gente estava, em que a gente não tinha uma resolução própria, né? A gente se utilizava da resolução do CONAS e do parecer 4 do CONAS para estar organizando, né? Para estar deliberando sobre o NDE dentro da universidade. E aí, eu digo assim, eram tempos difíceis porque a gente, lá no parecer, tanto no parecer como na resolução do CONAS, não ficava muito explícito qual era o papel do coordenador dentro do NDE. Então, isso dava espaço para várias interpretações. E aí, após a resolução da Unifap, né, após a resolução número 20 de 2018, facilitou bem a composição do NDE dentro da instituição e facilitou bem essa organização no sentido dos trabalhos do NDE dentro da Unifap. E aí a gente vai se pautar, né, na 20 de 2018 para responder o que é o NDE, né? O que é o NDE a partir da visualização da resolução número 20 de 2018 da Unifap, né? Então, no seu artigo 2, a resolução 20 de 2018 da Unifap, né, do Consul Unifap, ela vai dizer que o núcleo docente estruturante é uma célula de gestão acadêmica dos cursos de graduação da Unifap, com atribuições consultiva, com contribuição consultiva, propositiva e de assessoria à matéria de natureza acadêmico-pedagógica, sendo corresponsável pela elaboração, implementação e consolidação dos respectivos projetos pedagógicos de curso, PPC. Então, o que esse artigo ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que que o núcleo docente estruturante ele é uma célula de gestão acadêmica, ou seja, ele é um grupo, né, um grupo de gestão acadêmica. E ele tem a atribuição consultiva, ele tem uma atribuição de ser consultado, né, ser sempre consultado pelo colegiado do curso, uma atribuição de propor também ao curso matérias de natureza acadêmico-pedagógica. Então, através do artigo 2 da Resolução 20 de 2018, revela-se para nós que o núcleo docente estruturante, ele é aquele que tem a atribuição de fazer o pensamento pedagógico do curso. É ele que vai fazer esse estudo pedagógico do curso, é ele que vai ser consultado sobre novas propostas pedagógicas do curso, sobre novas normativas. A partir das reuniões de colegiado, a gente vai verificar a gente vai verificar com certeza alguns desafios, alguns entraves do curso, e aí vai ser dado esse trabalho ao NDR, de pensar como pedagogicamente a gente pode trabalhar, como pedagogicamente a gente pode fazer para estar ajustando, né, aquilo que não está dando certo pedagogicamente ao curso. E o núcleo docente pedagógico também ele vai poder propor também ao curso também. E é bem interessante os núcleos, os NDEs, eles estarem sempre alinhados com aquelas novas resoluções que estão saindo para o curso, as novas DCNs também do curso, porque ele também tem que propor ao curso também mudanças. De repente, o colegiado, vamos dizer assim, que de repente
sai uma DCN nova ao curso, né? Sai uma DCN nova para o curso. Então, de atribuição do NDE estudar essa DCN e levar ao curso aquilo que foi discutido pelo NDE sobre essa nova DCN, e também os impactos que ela pode trazer ao curso, né? Sendo positivos ou negativos, né? E aí cabe a especificidade de cada curso. Então, aí a gente vê... Pode falar, professor Davi. Oi, Ruana. Uhum. Desculpa interromper, né? Só uma questão que me surgiu agora. Uhum. Aí está falando que no NDE é responsável pela implementação e consolidação do PPC, do Uhum. curso, né? Então, assim, cabe ao NDE fazer as discussões de como vai ser o PPC, de como vão ser as normas, de como que vai funcionar as comissões de estágio, comissão de ACC, é uma coisa do NDE mesmo. Sim, professor, é uma atribuição do NDE, fazer toda essa, como você mostrou aí, fazer toda essa liderança em relação à construção de normativas, à construção do projeto pedagógico. Então, cabe a ele não só ser consultado, mas também cabe a ele a propor também ao curso, a levar ao curso também provocações também relacionadas às questões pedagógicas do curso. E aí Então, não faz Uhum. sentido um colegiado propor por exemplo, uma comissão de PPC, uma comissão que vai trabalhar na reestruturação do PPC. Isso não faz muito sentido, porque já é uma Não, atribuição do próprio NDE. não faz sentido, porque essa é uma atribuição do NDE. Tá certo. Então, não faz sentido, porque é o NDE que vai fazer essa atribuição. Pode falar, professora Lília. Mas o NDE vai fazer todo o trabalho do PPC, mas a aprovação tem que ser em colegiado, né? Aí ele traz para o colegiado aprovar. O NDE por si só também não delibera esse PPC sozinho. Uhum. Então, é bem importante o que a professora Lília falou, porque o NDE, ele vai construir o projeto pedagógico, né? Vamos dizer, quando o NDE estiver tratando sobre o projeto pedagógico. Ele vai construir o projeto pedagógico e ele vai aprovar essa construção também nas atas dele, porque ele precisa ter esse registro. Depois a gente vai mostrar também mais tarde o artigo que fala disso dentro da resolução da Unifap. Mas ele não pode pegar a partir dessa ata do NDE e encaminhar esse processo para aprovação. Ele não pode, ele não tem essa, vamos dizer assim, ele não tem essa, não seria uma atribuição, mas ele não vai poder sozinho fazer isso, ele vai ter que levar a votação do colegiado, ele precisa levar a votação do colegiado, e a partir da aprovação em colegiado, e com a ata do colegiado, é que pode se levar esse processo para análise e futuramente aprovação via consulta. Então, o NDE, ele precisa sempre mostrar os seus trabalhos ao colegiado de curso, para que esses trabalhos sejam aprovados pelo colegiado de curso. Ocorre bastante na universidade de chegar os projetos pedagógicos, sem a ata do colegiado. Às vezes vem só com a ata do NDE, às vezes vem sem nenhuma ata. Então, geralmente, esses processos, eles retornam ao curso, para que o curso insira a ata que aprovou esse projeto pedagógico, até porque a gente sabe que é uma atividade, faz parte da política do curso, né? Então, já ocorreu um projeto pedagógico dele chegar sem ata nenhuma, né? Chegar sem nenhuma ata, a gente entrar em contato com o coordenador, e aí o coordenador dizer para a gente, olha, é o seguinte, mas vai ser bem mais difícil se eu tentar passar pelo colegiado esse projeto pedagógico. E aí a gente disse, mas aí não tem como, ele não vai ter legitimidade nenhuma se a gente fizer a partir apenas do pensamento do coordenador, a gente fizer a modificação do projeto pedagógico, né? Na verdade, todo o processo vai ser perdido, porque ao final a gente vai ver que ele não teve legitimidade nenhuma e que o curso não vai, com certeza, implementar, porque não vai aceitar aquelas medidas que foram tomadas apenas com o posicionamento de um representante, né, que era o coordenador do curso. Então, a gente precisa da aprovação e precisa que seja feita pelo colegiado, em ata.
E aí é bastante interessante a gente ver aqui, né, que coloca aqui dentro desse artigo 2, que o NDL é corresponsável pela elaboração, e eu acho isso aqui, assim, um ponto bem, bem pertinente dentro da resolução, porque se tem o pensamento que o NDL vai construir o projeto pedagógico de curso sozinho, que os seus 5 integrantes, né, que na maioria na universidade são 5 integrantes, que os seus 5 integrantes eles vão construir o projeto pedagógico de curso todo sozinhos, né, e que depois da construção, só dos 5 é que vai se levar lá para a aprovação de colegiado. E não é bem assim. O NDE, ele é um núcleo, né, portariado e organizado para fazer os estudos pedagógicos do curso. Mas a ele não cabe sozinho tomar decisões e também não cabe a ele construir sozinho todos os documentos pedagógicos do curso, inclusive o PPC. Então, a gente fala que o NDE é um grande organizador do trabalho pedagógico do curso. Ele vai organizar o trabalho pedagógico do curso, ele vai propor o trabalho pedagógico do curso, mas ele não vai fazer tudo sozinho. Ele vai precisar deliberar, sim, a outros integrantes do curso, a outros docentes, né, trabalhos relacionados à construção do projeto pedagógico, né. Então, o NDE, ele não vai fazer sozinho o projeto pedagógico todo, mas cabe a ele, a atribuição dele, verificar as DCNs do curso, cabe a ele verificar os materiais que vão ser utilizados, cabe a ele apontar ao curso cursos que podem ser feitos para a construção do projeto pedagógico, cabe a ele, de repente, organizar a forma que esse trabalho vai ser feito, então, as ementas, como elas vão ser trabalhadas, as bibliografias, como é que a gente vai trabalhar essa reestruturação das bibliografias, das ementas, que grupos de professores vão fazer esse trabalho com as ementas, que grupos de professores vão fazer esse trabalho com as bibliografias, que grupo de professores vão fazer esse trabalho em relação às políticas, né, a pensar as políticas de extensão, as políticas de inclusão do curso, né, porque a universidade já tem essas políticas, aí tem que estudar e tem que escrever a política do curso, né, a partir das políticas da universidade. Então, o NDL é um grande organizador desse trabalho, não que ele deva fazer isso sozinho. E já aconteceu muito na universidade, de uma sobrecarga, um estresse muito grande para o coordenador de curso, porque acontece de dentro do próprio NDE, o coordenador de curso se vê, às vezes, sozinho com todo o trabalho do projeto pedagógico. E a gente sente que é uma carga muito grande, que deixa os coordenadores muito estressados, né? A gente já viveu diversas situações dentro da Prograde, vendo a sobrecarga de alguns coordenadores que, na pressão de uma avaliação externa, tinham que escrever o projeto pedagógico, em algumas vezes sozinhos, né? E isso gerava um estresse muito grande, vamos dizer assim, um desânimo também muito grande. E, infelizmente, depois passavam por alguns problemas, né, até na aprovação desse projeto dentro do colegiado de curso, já que o projeto era gestado, né, construído apenas por uma única pessoa, acontecia de chegar ao colegiado e o colegiado não aceitar muitos posicionamentos daquele coordenador. Sim, professor Davi, pode falar. Então, o NDE, constituído lá, uma comissão de alguns professores, né? Uhum. Ele pode solicitar que professores do colegiado, né, façam algumas tarefas para o NDE, mesmo eles não tendo portaria de NDE? Sim, professor, sim. Até porque a gente sabe que, por exemplo, quando vocês forem trabalhar o ementário, não vai poder ser o NDE sozinho que vai trabalhar o ementário, né? Todo do curso. A gente vai precisar que os outros professores venham ajudar também nessa reestruturação de todo o inventário do curso. Então, cabe sim ao NDE chamar outros professores para ajudar, por exemplo, as construções das normativas do curso também. Pode ser feita também pelo conjunto de professores também do colegiado. Então, cabe ao NDE organizar. O NDE vai receber essa documentação,
vai receber esses trabalhos que estão sendo feitos pelos outros professores e vai organizar isso dentro Então, do texto maior. Numa reunião de NDE, pode estar presentes outros professores, então, que não façam parte do NDE, para compor essas discussões? Sim, eles podem estar presentes, Exato. sim, pontualmente, eles podem estar presentes pontualmente, eles podem estar presentes justamente para receber de vocês instruções, documentos, né, já que é o NDE, que muitas vezes tem acesso à maioria dos documentos pedagógicos, para estarem recebendo esses documentos e para estarem auxiliando, porque realmente a construção, e fica até mais fácil para aprovação depois. E esse argumento de não pertencer ao NDE por não ter portaria, não ter carga horária, e aí ele se negar a participar, isso não é válido. Não é válido, até porque o trabalho pedagógico do curso, né, ele acaba sendo um trabalho que vai interferir na vida de todos, né, de todos. Então, o professor, o docente, né, não pode vamos dizer, colocar isso em xeque, né, não faço parte do NDE, então não vou fazer os trabalhos. E aí depois esse docente ele está questionando de repente dentro de uma reunião de colegiado os trabalhos que foram feitos, né, pela comissão, mas ele não fez parte desse processo ou não quis fazer parte desse processo, né? E aí a gente sabe que a construção do projeto pedagógico ela interfere na atividade docente com toda certeza, né? Ela vai interferir em muitas questões da atividade docente. Então, quanto mais próximos estiverem todos os docentes do curso dessa construção, mais fácil vai ser para conseguir ultrapassar os problemas que vão ocorrer durante a construção, principalmente quando a gente chega na questão da matriz do curso, né? Porque a gente sabe que cada vez mais as legislações elas vêm nos tirando a autonomia da construção das disciplinas e dos outros componentes que vão compor o currículo. Então, isso vai deixando o currículo dos cursos cada vez com menos autonomia. Então, o professor, quando ele se furta quando ele não quer participar desse trabalho, ele fica até, de certa forma, até mais refém do que vai ser feito durante esse processo, porque ele não vai estar lá para questionar esse processo. E aí não vai estar lá também para pensar também como é que o curso pode se visualizar dentro de todas as normativas já existentes, né? Como é que o curso pode se visualizar e como é que o curso pode, de repente, até driblar algumas situações que vocês vão ver em relação a algumas DCNs, né? Que são bem positivas atualmente em relação às estruturas dos cursos. Pode falar, Israel. Oi, Ivana. Então, sobre esse tema, eu estava até discutindo outro dia com a minha coordenadora, a professora Sana. Como o professor estava falando, aí não só os membros do colegiado eles podem participar dos trabalhos do NDE, como eles também podem compor o NDE. Porque eu estou aqui com uma resolução aberta, que é a número 20, de 2018, e ela diz que a composição é de, no mínimo, 5 docentes. Então, todos os outros também podem fazer parte da composição, né? Até para diminuir a sobrecarga dos membros e do coordenador. Muito bom, Israel. E realmente é isso. A nossa resolução, e a gente já vai até tratar disso, ela fala de no mínimo, né? No mínimo cinco docentes. Então, pode ser para mais de 5, claro que aí a gente não vai colocar o colegiado todo, né? Mas aí podem ser, sim, para mais de 5. E aí, agora a gente vai falar em relação às competências do NDE. Ainda seguindo, né, a resolução 20 de 2018 da Unifap. Então, a resolução 20 de 2018, ela fala que compete ao NDE liderar os trabalhos de elaboração, de revisão e implementação e consolidação dos projetos pedagógicos do curso, sempre na observância das diretrizes curriculares nacionais aplicadas. Então, aí a nossa própria resolução, ela fala dessa competência do NDE, de liderar, ela não fala único responsável,
do trabalho de elaboração e revisão, implementação e consolidação dos projetos pedagógicos de curso. Ela pontua muito bem em liderar os trabalhos. Outra coisa também aqui que ela fala que às vezes a gente pensa em NDE e a gente pensa no NDE como aquele núcleo docente do curso que apenas faz trabalhos relacionados ao PPC. E aí o NDE ele tem outros trabalhos pedagógicos, né? Tem outros trabalhos que vão para além da reestruturação do projeto pedagógico. E um desses trabalhos aqui, o que a resolução nos aponta, é zelar pela efetividade da interdisciplinaridade nas atividades acadêmicas propostas no plano de ensino. Então, cabe ao NDE também fazer essa visão, né, fazer essa autoavaliação do curso, né, em relação não só à questão da interdisciplinariedade, mas também em relação à transversalidade também do currículo, né, a transversalidade se essa transversalidade, se ela está ocorrendo nos planos de ensino, se o curso está conseguindo zelar por essa interdisciplinaridade e por essa transversalidade também de conteúdos. Outra coisa também que a resolução traz é incentivar as linhas de pesquisa e extensão, é um trabalho também do NDE, fazer esse incentivo às linhas de pesquisa e extensão, e agora a gente sabe que o NDE vai ter um trabalho bem grande de estudar a questão da curricularização da extensão e a fazer proposições ao curso relacionadas à curricularização da extensão, então vai caber muito ao NDE em relação à extensão, principalmente, está se atualizando bastante em formas, em práticas de como trazer a extensão para dentro do currículo, que é algo que eu vou estar conversando aqui com vocês ainda hoje, eu creio. Pode falar, professora Lília. Não, talvez me antecipei. Você disse que ainda vai falar da curricularização, porque eu ia dizer que você falou que era o NDE, mas deve ter alguma resolução que a Unifap vai lançar e a gente vai ter que se pautar por essa resolução, né? Sim. E é isso que eu vou trazer para vocês. Mas no assunto, eu achei que fosse o caso. E é isso que eu vou trazer para vocês. A gente vai ter um momento em que a gente vai falar só sobre a curricularização da extensão, e aí eu vou falar para vocês como estão esses trabalhos dessa comissão, eu faço parte dessa comissão, e aí eu vou falar para vocês de como a comissão está caminhando, os entendimentos, aquilo que ela já conseguiu consolidar, e até quando a gente vai estar lançando, né? A gente vai estar, na verdade, enviando ao Consul a resolução. Pode falar, professora Cecília. Boa tarde a todos. Ana, só perguntando se já tem algum curso que já adaptou o seu PPC à questão da curricularização da extensão. Sim, professora, já tenho, sim, alguns cursos que já fizeram a sua adaptação, que já fizeram a sua reestruturação, levando em consideração a resolução da extensão, da curricularização da extensão, e aí a gente pode estar no final, para aqueles que quiserem, na verdade, quando a gente falar de curricularização da extensão, a gente vai verificar que é uma coisa, assim, bem específica de cada curso. Eu posso até pontuar, trazer para vocês os cursos que já fizeram essa curricularização, mas aí as propostas que vão chegar mais perto do seu curso vai demandar muito de como vocês vão estar pensando a curricularização da extensão no âmbito do curso, a partir do que sair também da resolução. A gente curricularizou alguns projetos pedagógicos da universidade de forma piloto. A gente não tinha uma resolução interna específica, e aí a gente, lá no início, lá em 2015, logo após a saída do Plano Nacional, logo quando o Plano Nacional de Educação foi instituído em 2014, em 2015 a gente já começou a se organizar de forma a fazer trabalhos pilotos em relação à curricularização da extensão. Então, só em 2018 é que vai sair a resolução da curricularização da extensão, e aí a gente vê que a gente vai ter que modificar alguns caminhos que a gente tinha feito inicialmente. E aí a gente pediu a resolução que já estava no Consul para ser aprovada, a gente pede que ela retorne a uma comissão, e aí a gente vem trabalhar a curricularização da extensão a partir da resolução que saiu em 2018. E aí, nesse processo, alguns cursos da Unifap curricularizaram ainda
lá pautados ainda só lá na meta 12.7 do PNE, alguns já fizeram essa curricularização já pautados na resolução 8 de 2018 da Comissão Nacional de Educação, e a maioria, uma grande parte hoje dos cursos está esperando, né, a universidade está aprovando com sua resolução interna de curricularização da extensão. Mas aí eu vou explicar para vocês como é que estão esses estudos, os cursos que já estão se movimentando, de que forma já estão se movimentando. A gente vai ter um ponto só para conversar sobre isso lá dentro do PPC. E aí, retornando aqui para 20, né, de 2018, a resolução 20 de 2018 do NDE, aí a gente volta aqui para mais uma das competências do NDE, né, que é contribuir para a consolidação do perfil do egresso, para esse fortalecimento, né, da consolidação do perfil do egresso daquele aluno que está terminando o curso, terminou o curso. Então, gente, aí agora a gente vai trabalhar agora a composição do NDE, os requisitos e os registros das suas atividades. Ainda pautados na resolução 20 de 2018. A constituição do NDE, assim como o Israel nos pontuou agora, o NDE é composto por, no mínimo, 5 professores efetivos. E aí, isso aí era um grande ponto de discussão. Eu me lembro no tempo que foi construída a resolução, justamente por quê? Porque no NDE o NDE não pode ter na sua composição nem técnicos, nem servidores técnicos, e também não pode ter na sua composição professores substitutos. O NDE só pode ser composto por professores efetivos. E dentro desses professores efetivos ainda tem algumas regrinhas ainda de como pode ser essa composição. Então, ocorre muito da Prograde receber portarias de NDE, onde está inserido lá nos componentes o técnico administrativo, e quem veda essa entrada do técnico administrativo na composição do NDE é a própria resolução do CNE, a resolução, deixa eu olhar aqui, a resolução número 1 de 2010, do CNE, não, da Comissão Nacional de Avaliação. É essa resolução que veda a entrada, a composição do técnico no núcleo docente estruturante. E também veda também o professor substituto também na composição também do núcleo docente estruturante. Então, é vedado ao curso que coloque. O que ocorre? Algumas vezes os cursos colocam, a Prograde até em algumas vezes até portaria, né? Às vezes a gente olha lá do currículo, porque a gente tem esse trabalho também de estar fazendo a gente também tem esse trabalho também de estar fazendo a organização dessas portarias, porque sempre a universidade está passando por algum processo de avaliação, né, como um todo, né, como instituição, ou a universidade está sendo provocada por algum órgão de controle. Então, a DCP, ela guarda essas documentações, ela faz um arquivo de todas essas documentações. Então, a gente sempre faz um alerta aos cursos, principalmente quando vem avaliação externa, em relação a essas portarias de NDE, em sempre verificar se na portaria de NDE não foi colocado um professor substituto ou um técnico, porque é vedado pela resolução nacional e é vedado pelo parecer também dessa resolução nacional, pela resolução e pelo parecer do CONAS. É vedado a entrada tanto do técnico como do professor substituto. Em relação a isso, alguma pergunta? Então, tá. Então, a gente vai à frente, né? O coordenador, e aí aqui a resolução ela vem falar um pouco do coordenador, do trabalho do coordenador no NDE. O coordenador é um membro nato do NDE. E assumirá sempre a presidência dos trabalhos. O que ocorre também? O que ocorre também que a gente verifica nas portarias de NDE da instituição? É que algumas portarias que vêm do curso vêm deliberando que outro membro do NDE vai ser o presidente,
que o membro não delibera que o coordenador será o presidente do NDE. E isso também é um grande problema, porque quando chega alguma avaliação externa do curso, provavelmente o curso pode perder pontos lá no instrumento de avaliação por não ter o seu coordenador de curso como presidente dos trabalhos do NDE. E é até bem pertinente que ele seja presidente, até porque o coordenador do curso, ele que lidera os trabalhos administrativos, os trabalhos políticos do curso. Então, realmente cabe bastante a ele que faça essa liderança do trabalho pedagógico, porque tudo precisa estar bem alinhado. O vice-presidente do NDE, a gente poderia pensar até que poderia ser o vice-coordenador, mas aí a nossa resolução ela fala o seguinte: ela fala que o vice-presidente do NDE deverá ser escolhido por eleição dentro dos membros do NDE. Então, o vice-presidente do NDE ele não é o vice-coordenador de curso. Pode ser que lá do vice-coordenador de curso componha, né, o núcleo docente estruturante, e aí lá na eleição ele seja eleito o vice-presidente, mas a critério da resolução, ela nos diz que pode ser eleito qualquer membro dentro do NDE como vice-presidente. E aí, como último ponto, ela nos fala o seguinte, que apenas na ausência ou no entendimento eventual do coordenador, a presidência será exercida pelo vice-presidente. Então, aí tem que ter ou seja, o coordenador de curso não conseguiu ir não conseguiu estar lá, né, na reunião do NDE, ou ele teve algum impedimento eventual, e aí a presidência pode ser exercida pelo vice-presidente. E em relação a essa constituição do NDE, alguma pergunta que vocês gostariam de fazer, algum questionamento? Então, eu vou passar em frente. E aí a gente vai falar sobre os requisitos para a composição do NDE. Nos requisitos para a composição do NDE, a resolução ela nos traz aqui no artigo 5º, né, que são requisitos para a composição do NDE que ele seja composto de, no mínimo, de 60% dos membros, né, no mínimo 60% dos membros deve ter titulação acadêmica obtida em programa de estrito sensu, né, então, no mínimo 60% dos docentes que fazem parte do NDE tem que ser de professores, mestres e doutores. Então, a maioria das resoluções que chegam, a maioria dos pedidos de portaria que chegam na Prograde, pelo que eu já verifiquei, eles sempre trazem um mínimo. Dificilmente eles trazem, assim, 7 professores, 8 professores. Geralmente eles trazem o mínimo, né, que são 5 professores. Então, se a gente for trabalhar com parâmetro no mínimo, então a gente vai verificar que 60% desses 5 professores que 3 membros do NDE, né, 3 membros do NDE têm que ter titulação acadêmica de mestre ou doutor. Então, 3 membros que compõem o NDE têm que ter essas titulações. Outra coisa também que nos requisitos também do artigo 5º também nos traz como informação é o seguinte, que todos os membros precisam estar vinculados ao regimento de trabalho integral, todos os membros precisam estar vinculados a regime de trabalho de tempo integral ou tempo parcial, sendo obrigatório que no mínimo 20% tenham registro de tempo integral. E aí, trabalhando com aquele número de 5, no mínimo, né, que a gente geralmente tem na Unifap, de membros, que a maioria das portarias trazem apenas 5 professores, então, pelo menos daqueles 5 professores, um tem que ter o regime de trabalho de tempo integral. E os outros 4 pode ser de tempo parcial. Em relação a esses requisitos da composição do NDE, tudo tranquilo? Alguém tem alguma coisa para pontuar? Então a gente passa. E aí a gente vai falar sobre o artigo 6º, que fala da recomposição do NDE. E aí ele fala que essa recomposição ela será parcial ou
ou que ela será parcial e em tempo de duração que fica a critério do curso. E aí, quando ele fala em ser parcial, ele fala justamente que a recomposição do NDE, ela sempre vai ter que ter cuidado em não se retirar todos os membros do NDE. Então, se eu tinha ali cinco membros do NDE, eu não vou poder destituir os 5 membros. Eu vou poder destituir apenas uma parte, né? O colegiado vai poder retirar apenas uma parte e deixar uma parte da NDE para que realmente se tenha essa, vamos dizer, essa evolução do trabalho, para que se tenha, para que os trabalhos que já estão sendo feitos, para que eles não sejam paralisados. Então, a recomposição do NDE, ela sempre vai ser feita de forma parcial, ela não vai ser feita de forma total. E a duração de tempo que o NDE vai ficar instituído, que aquele núcleo docente estruturante do curso vai ficar instituído, fica a critério do curso. Então, o curso pode querer que o seu núcleo docente estruturante fique 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai depender é um critério que ficou a cargo de cada curso, verificar qual é o melhor tempo para estar fazendo essa recomposição. A escolha dos membros do NDE é uma escolha pautado, claro, lá nos requisitos, né, que a gente já mostrou, né, é uma escolha que é feita pelo colegiado e que vai ser formalizada através de uma portaria essa que é a Prograde que emite. Então, o colegiado, após a aprovação do seu NDE, da constituição do seu NDE, claro, vendo todos os critérios que a Resolução 20 de 2018 aponta, ele vai mandar esses nomes, né, e aí eu digo para vocês, sempre manda esses nomes para o CIAP, porque sempre está muito problema lá para a Prograde procurar esse CIAP, geralmente ela manda esse memorando de volta ao curso, pedindo o CIAP desses servidores, mas é a Prograde que faz esse trabalho de portariar o núcleo docente estruturante dos cursos. E aí, depois da escolha, a gente vai para as reuniões, né? O artigo 8 vai tratar sobre as reuniões, e no artigo 8 fala que o NDE deverá se reunir no mínimo uma vez a cada mês, dentro de um semestre letivo, né? Então, o NDE, ele tem que se reunir uma vez, pelo menos, a cada mês. A gente sabe que uma vez, no mínimo, a cada mês, para quem está reestruturando um projeto pedagógico, talvez possa ser pouco tempo, né? Então, eu creio que o NDE trabalha e se reúne até um pouco mais do que isso, né? Um pouco mais do que uma vez por mês. E aí, os registros dessas reuniões, eles são bem importantes. O NDE, ele deve registrar em ata todas as suas deliberações, e isso aí é importantíssimo, porque, geralmente, quando o curso tem uma avaliação externa, é necessário que essas atas sejam apresentadas. E aí é um problema muito grande para o curso se se todo esse tempo em que o NDE, em que o NDE estava ali instituído, ele não fez nenhuma ata. Porque o não ter ata é não ter o registro das coisas que foram feitas pelo NDE. E isso aí mostra que a parte pedagógica, né, que o núcleo docente estruturante, que trabalha as atribuições pedagógicas do curso, que ele não estava fazendo o desenvolvimento delas. Então, fica até difícil para o curso, diante de uma avaliação externa, conseguir defender que ele vinha fazendo esse trabalho pedagógico relacionado às reformulações e estruturações de projeto pedagógico. Então, é muito importante que o curso cuide dessas atas, que tenha sempre essas atas organizadas. Então, nesse slide aqui, a gente finaliza essas questões, relacionadas ao NDE, as suas atribuições, suas competências, seus requisitos, os registros de suas atividades. E aí eu pergunto a vocês, antes da gente entrar no próximo slide, que a gente vai falar sobre o projeto pedagógico de curso, se ficou alguma dúvida relacionada ao núcleo docente estruturante dos cursos. Ana, pode falar, professora. Obrigada, professora. Não ficou dúvida, mas assim, eu percebo que a gente ainda está muito parado nessa questão de não fazer reuniões regulares, né? Eu estava olhando aqui,
Então, pelo menos no nosso curso, assim, eu vou até dar uma olhada mais de perto como é que tem sido essa questão das reuniões, né, do NDE, dentro da coordenação, talvez até mesmo falar dentro das reuniões de colegiado, né, o que é que o NDE tem feito, né? Foi muito importante conhecer essa resolução. E aí, só lembrando que essa resolução, assim como outras, ela tá lá dentro da nossa pasta de materiais de estudo. Então, é uma daquelas resoluções que o coordenador de curso ele tem que ter ali na sua tela de trabalho, justamente porque ela vai ajudar muito a ele olhar esses critérios quando for recompor o NDE, olhar e verificar quais são os critérios, como é que pode ser feita essa composição, levar e tirar dúvidas do colegiado de curso. Então, é interessante que essa resolução ela sempre esteja até de forma até impressa na coordenação do curso. Pode falar, professor Davi. Ana, e agora com relação à frequência dessas reuniões, né? Você disse que pode ser, no mínimo, uma vez por mês, né? Mas, realmente, quando a gente faz uma reestruturação do PPC, são necessárias várias discussões, né? Muita pesquisa e tal. Aí, assim, a pergunta é, qual é a carga horária que o professor portariado pelo NDE pode lançar no PAID? O professor que está dentro do NDE, o professor que está dentro do NDE, eu creio que ele pode lançar 2 horas, né? 2 horas semanais. Eu creio que é isso, eu não sei, eu acho. Eu realmente eu não tenho muita certeza disso, professor, mas eu posso olhar depois na resolução 20 de 2018. São 2 horas. Mas eu creio que são 2 horas. Então, uma reunião semanal de 2 horas ainda está dentro da legalidade, digamos assim, né? Tá dentro, sim. Tá. A gente sabe que trabalha bem mais, porque uma reestruturação de projeto pedagógico dava bem trabalho, né? Mas o PAID, ele traz isso. 2 horas. Professor Paulo, professor Rafael. Acho que o professor Rafael levantou a mão primeiro. Isso. Boa tarde a todos. Só compartilhar aqui. A gente definiu na enfermagem, até porque por ser um curso grande, que todas as pautas que envolvem, que tem qualquer relação com componente curricular, questão pedagógica, ela não pode chegar em uma reunião de colegiado sem uma ampla discussão, começando no NDE, passando na pedagógica, e aí então vai para a deliberação. Não necessariamente só essas questões de PPC, a gente está sempre propondo normativas, componentes curriculares optativos novos, então assim, a gente estava tendo tanta reunião do NDE que foi preciso regrar, que agora só pode 3 por mês, estava tendo demais. Então, a gente faz uma ordinária e até 2 extraordinárias. Uma outra coisa que eu queria só comentar é que já aconteceu no meu colegiado de nem sempre o coordenador ser o presidente do NDE. E, na época, eu lembro que a justificativa é que a resolução número 10 do CONAS, a resolução número 1 de 2010 do CONAS, ela não prevê que o coordenador seja o presidente. Essa já foi uma regra criada na resolução da Unifap. E aí, com base na nossa, no âmbito da Universidade Federal do Amapá, é que a gente é obrigado, hoje, né, desde 2018, a ser o presidente nato, né, que é assim que diz a redação. Obrigada. Tá. Antes do professor Paulo responder, eu vou falar um pouco sobre esse questionamento que o professor, né, Rafael trouxe em relação a realmente a resolução 20 de 2018 da Unifap, ela que traz essa obrigatoriedade lá, a resolução do CONAS, ela não, nem a resolução e nem o parecer do CONAS, eles falam sobre essa obrigatoriedade do coordenador de curso ser o presidente do NDE. Só que quem é que nos traz essa obrigatoriedade? O instrumento de avaliação. Então, o que estava acontecendo? Em alguns momentos, chegavam as avaliações externas as avaliações externas na universidade, e a primeira coisa, assim, que em relação à NDE, que era se perguntado pelos avaliadores, era quem era o presidente do NDE, e aí a gente sofreu em alguns cursos algumas sanções relacionadas a isso. Então, a comissão que
a comissão que construiu a Resolução 20 de 2018, ela levou com certeza em consideração o instrumento de avaliação e as avaliações externas que a universidade vinha sofrendo e as sanções, os problemas que a universidade vinha sofrendo, né, relacionados a não ter obrigatoriamente, que a resolução do CONAS não traz, né, o coordenador de curso como o presidente do NDE. Então, foi por isso que a universidade fez essa opção em deixar já amarrado na sua resolução interna o presidente, o coordenador de curso como presidente do núcleo docente estruturante, só explicando. E aí o professor Paulo levantou também a mão. Boa tarde, pessoal. É só para auxiliar na discussão, né, quando falou dessa questão das 2 horas no PAID, é para lembrar que as 2 horas elas não estão ligadas apenas nas reuniões, tá? Porque o NDL se reúne, né, para fazer a questão de consultoria e ele tem um trabalho extra-reunião. Então, quando a gente for pensar na questão de reunir o NDE por conta da carga horária do PAID, lembrar que esse docente ele vai ter o trabalho extra classe, né, extra reunião para poder fazer com relação ao PPC, com relação à TCC, à ACC, então isso também demanda a carga horária que vai ser incluída no NDE, mas que ele não está ali apenas disponível essas 2 horas para reunião, né? Porque se a gente for pensar 2 horas no PAID para reunião mensal, vai dar 8 horas mais ou menos no mês. Mas essas 8 horas, ela não está ligada só à atividade ali de reunião específica, mas sim o que esse professor ele vai ter que estudar para trazer nas reuniões. Ótimo, ótima contribuição, professor. Agora o professor Everton pode falar. Não, uma pergunta relativamente objetiva, Juana. Eu queria saber o seguinte, no que diz respeito, eventualmente, a comissões, tá? Essas comissões, elas podem extrapolar os membros do NDE. Eu pergunto porque a gente tornou como uma prática meio normal, por exemplo, ainda sem a curricularização da extensão, que pelo menos um professor fique responsável para coletar esses documentos dos alunos, certificados, etc., e façam os professores ou auxiliem o coordenador a fazer esse lançamento no sistema. Não tem problema você fazer solicitação de portarias um caso a caso e para membros externos ao NDE. Eu acho que o mesmo vale para questões como estágio, etc. Sim, não, tá certíssimo, professor, é assim mesmo, os componentes de AC, de estágio, de prática pedagógica, eles devem ser trabalhados através de comissões. Então, é interessante que a coordenação de curso instituam comissões, e aí é lógico, né, que aí ela vai fazer a partir dos seus membros, da quantidade de membros que ela tem, mas que ela organize comissões para cuidar desses componentes, o que vai ajudar bastante no trabalho do coordenador de curso. Então, não tem nenhum problema essas instituições de comissões. Ah, tá, e o professor Everton está falando aqui que o problema é não ter comissões regulamentadas no PPC. Professor, o fato de não ter comissões regulamentadas no PPC, na verdade, não é um problema, porque quem vai instituir as comissões não é o projeto pedagógico, são as normativas, e as normativas da Unifap, as normativas internas da Unifap, de AC, de estágio, de TCC, elas falam que o curso deve trabalhar através de comissões. E o próprio PAID de vocês, ele é também estruturado para que esses componentes sejam trabalhados através de comissões. Então, o que eu diria ao curso é que faça a sua normativa interna, e dentro da sua normativa interna de AC, de TCC, de estágio, já coloque ali já coloque ali indicando que o curso vai criar uma comissão para estar gerindo ali aquele componente. Então, não tem problema se no PPC não está falando sobre essa comissão, porque a universidade em si ela já se organiza para que seja trabalhado em forma de comissões esses componentes. Então, professor
Acho que é o professor Rafael. Pode falar, professor Rafael. Isso, só em relação a essas comissões, a gente fez assim, a gente criou braços do NDE, então a gente criou uma comissão de TCC, uma comissão de estágio, uma comissão de atividades complementares. Na verdade, essas comissões, uma comissão de... O que essas comissões fazem? Elas cumprem parte do trabalho que era do NDE, e aí trazem para a discussão dentro do NDE. Por exemplo, a atividade complementar tem essa responsabilidade, são 2 professores por turma para computar, né, fazer o cômputo dessa carga horária das atividades complementares. Então, basicamente, o trabalho principal dessa comissão é isso. O pessoal da comissão de TCC trabalha em cima da normativa de TCC que nós temos também. O pessoal de estágio de práticas de enfermagem trabalha na normativa sobre esse assunto. Então, isso ajuda muito, desafoga um pouco o trabalho do NDE. Uma desvantagem de ter muitas comissões: a gente não vai pontuar no PAID por todas elas. Acho que foi um dos maiores erros da resolução 20 de 2015, foi não permitir que a gente pontue mais de 1 hora nas comissões. Ele só permite, no máximo, 1 hora por comissão. Assim como também outro erro só permite 1 hora por banca. Mas eu acho que isso vai ser corrigido algum dia. Mas as comissões ajudam muito o NDE, só para registrar. Obrigada. Ótima contribuição, professor Rafael. É nesse sentido que a gente tem hoje... que a gente tem hoje conversado com os cursos, né, no sentido de realmente de conseguir montar suas comissões, de conseguir aqueles que não têm normativas internas criarem as suas normativas internas, justamente para dar esse fluxo melhor ao curso, né, para o curso conseguir trabalhar melhor. Agora a gente vai